Eu acho que os colegas vereadores já falaram praticamente sobre tudo o que vem acontecendo nessas últimas semanas. Mas eu gostaria de tocar em mais alguns pontos. Hoje à tarde nós tivemos aqui uma discussão a respeito de salário e eu fico muito feliz por ter podido fazer parte dela e por termos chegado finalmente num consenso. E eu queria recapitular o início dessa nossa discussão que houve aqui à tarde. Nós iniciamos hoje uma discussão, os representantes do sindicato, estava o senhor Márcio, eu nunca lembro o nome do outro rapaz, Rodrigo, e também a secretária. E a princípio nós chegamos a ficar um tanto quanto temerosos. Porque diante daquilo que foi nos apresentado, diante da fala do senhor prefeito, diante do que eu posso, do que eu não posso, várias sugestões foram ali alavancadas. E uma delas que me preocupou bastante, chegou a ser quase um pedido mais ou menos, entre aspas, de demissão em massa dos contratados. Porque chegou a se questionar isso durante a nossa conversa, até sugerido pelo próprio senhor Márcio, para que pudesse, dessa forma, dar um percentual melhor para os funcionários efetivos. Mas o prefeito colocou as ponderações dele, nós também, como vereadores, sabíamos, a secretária de administração também colocou o parecer dela, que não teria como continuar nesse trabalho, de repente demitindo muito dos contratados. Depois chegou-se a cogitar, e foi sugerido, que a Secretaria de Esporte contratasse o pessoal, que demitisse ou que tirasse a função gratificada dos professores que lá estão. E aí foi feito também o questionamento que são poucos, são 8, são professores efetivos e ganham um FG para conseguir dessa forma que a maioria deles, o seu salário chega a 2.900 bruto. Vai sobrar 2.300, 2.400. E aí foi avançando a discussão. Então não podemos demitir, também não podemos tirar o FG dessas pessoas, tira o FG de não sei quem. E foi tudo assim uma situação, porque a gente ficou preocupado, acho que todos nós como vereadores, porque já estamos vivendo numa crise. Hoje, infelizmente, o maior empregador deste município é a prefeitura. E se de repente fôssemos ouvir e levar a fundo aquela situação de demitir para chegar a um percentual maior ou melhor para os efetivos, poderia até ser muito bom para os efetivos, mas não seria justo com quem está, de repente, num contrato e também está trabalhando, dando sangue. Mas, enfim, chegamos num consenso. E aí eu quero também lembrar, e aqui eu lembro ao sindicato, lembro a vocês que aqui estão, e aos colegas eu tenho certeza que todos devem lembrar, que o prefeito, na sua fala, deixou bem claro, 6% é uma temeridade, mas tudo bem. Em julho, início de agosto, mais 2%. Mas para eu avançar e dar mais 2% lá em outubro, eu corro o risco de começar a atrasar salário. E aqui eu quero lembrar ao sindicato, que o sindicato disse, não importa que atrase, o importante é o nosso aumento, que de um jeito ou de outro nós vamos receber igual. Aí a secretária Marileia lembrou que ela acha pior, de repente, o que até hoje conseguiu manter, segundo palavra dela, em dia, mesmo atrasando os fornecedores. Então, senhores, quando a gente está num debate, precisamos colocar todas as cartas na mesa e, a hora que sairmos dali, colocarmos tudo o que foi discutido para quem será, entre aspas, atingido por essa discussão. Até depois que a discussão foi tão acalorada, porque já era 4 e pouco MS, nós ainda nem tínhamos começado as nossas discussões, as comissões, que depois é que a secretária de administração se tocou, que para este mês, a lei não tem mais como entrar aqui na Câmara. Porque hoje já é 25, a próxima sessão é dia 2 de maio. Então, mesmo que eles protocolem o projeto do aumento salarial, aqui essa semana, só será baixado para as comissões no dia 2 de maio. A folha já vai estar fechada.
Então, para início de maio, ninguém vai receber ainda aumento salarial. E segundo o prefeito, ele disse que irão mandar um projeto de lei de 6, lá na frente mais 2 e lá por outubro mais 2. Mesmo talvez correndo o risco de atraso salarial daqui para frente. Então, essa foi uma das discussões. Mas, enfim, no final, avançamos, chegamos ao final de 10%, mas pelo menos nós, vereadores, sabendo bem claro como é que vai funcionar. Eu acho que os colegas estão aqui, todos podem me corrigir se eu estiver falando, por favor, senhores, sintam à vontade para me pedir uma parte. Com relação às OS, senhores, uma coisa me chamou a atenção, e eu entrei com um pedido logo que essa discussão de OS começou, e aí eu tive uma curiosidade. Quanto é que esses médicos estão ganhando, afinal de contas? Doutor Omar, que aqui está, eu lhe faço um pedido de desculpas. Eu, na minha ignorância, por cima, eu achava que o senhor era o que mais ganhava. E descobri que é o que menos ganha. Achava que o senhor era o que mais ganhava, porque eu sempre ouço falar que o senhor fica quase 24 horas aí atendendo, e aí alguns questionam como é que esse homem dorme, e eu acreditava que com isso o senhor fosse o mais bem remunerado. E constatei que não. Eu acho que está sendo injusto com o senhor. Mas em contrapartida, senhores, confesso a vocês que eu fiquei admirado com o salário de alguns. Confesso a vocês. E não é à toa que de vez em quando eu estou consultando lá em Campo Grande, às vezes a minha ginecologista já disse que tem interesse de vir para esse município, o urologista de lá. Então, assim, nosso salário aqui, por mais que se diga, para os médicos, não está ruim. Eu ainda não terminei o levantamento, doutor Omar. Estou levantando, pedi por 1 ano, e ali estou, na medida do possível, fazendo o levantamento. Mas já ainda bem que eu não saí falando mal do senhor, dizendo que o senhor... Mas eu achava na minha cabeça que o senhor era um dos que mais ganhava. E não é. Com relação à nossa discussão, senhores, das OS, eu repito aqui a palavra que os meus colegas disseram. Quando esse projeto de lei veio para cá, ele falava na saúde, que seria feita parceria para a saúde, cultura, atividades de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação ao meio ambiente, assistência social e atendimento à produção da agricultura familiar. Ou seja, poderia ser feito parceria pelo prefeito, agora ou no futuro, para todos esses setores. A educação nunca esteve. Mas nós já tomamos um cuidado. E aí entra aquilo que eu vou dizer. Nós estamos ainda e vamos continuar estudando o projeto das OS. Uma das emendas que já fizemos, nós deixamos somente saúde. O restante, tiramos tudo. Porque, primeiro, eu acho que cada vez que for para ser uma parceria, tem que ser analisado. Analisado por quem? Pelos vereadores. E talvez, e provavelmente, e depois daquilo tudo que nós ouvimos aqui na terça-feira, dizendo que vão fazer uma limpeza na Câmara, e etc., eu acredito que nenhum dos vereadores que aqui estão vão retornar. Eu já não tinha pretensão de me candidatar novamente. Mas, de repente, os colegas que estão, de repente, não vão voltar. Nós ficamos sabendo também, hoje à tarde, até hoje eu li de manhã, algumas conversas que diziam a respeito da educação, pedindo apoio, vamos nos aliar, que me parece, senhores, e aí entra aquilo que o Elton Silva falou, fiscalização, que tem algumas agentes de saúde orientadas para ir nas casas, dizer para os usuários, aquelas pessoas que elas têm intimidade, porque essa já é uma das leis, das agentes de saúde, que elas têm que conhecer onde estão, não estou dizendo que são todas, que algumas foram orientadas a ir nas casas e causar pânico entre as pessoas. Cuidado. Não estou ameaçando ninguém. Mas sendo eu a pessoa que sempre fui do jeito que eu fui, sempre a pessoa que fiscalizou e fez todas as denúncias que achava que tinha que fazer, se isso realmente chegar ao meu ouvido e a pessoa testemunhar a favor,
senhores, eu vou fazer uma denúncia no Ministério Público. Porque eu acho que ninguém tem o direito de colocar pânico em outro ser humano baseado naquilo que eu acho. Então, aí é uma denúncia muito séria, que veio, até não veio nem para mim, veio para um outro vereador enquanto nós estávamos ali, discutindo esse assunto. E uma outra coisa, senhores, as visitas nas OS, até agora o Estado cadastrou somente 8 OS. E os colegas vereadores que ainda não foram em nenhuma, eu já fui, eles talvez, acredito que vão estar visitando essas OS cadastradas, para ver que tipo de OS é essa, como é que funciona e tudo mais. E eu vou dizer-lhes algo, e eu digo olhando nos olhos de cada um que aqui está e que me conhece. Se existe algo, senhores, que eu tenho a maior tranquilidade na minha vida, é para fazer aquilo que eu acredito. Então eu vou lhes dizer algo. Essa Câmara, ela pode estar lotada, e eu gostaria de ver vocês, tomara que vocês continuem achando que qualquer segunda pode ser votado, porque aí nós vamos ter público. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, é decepcionante a gente colocar um vestidinho, hoje eu até nem maquiei direito a cara, mas fazer uma maquiagem, arrumar o cabelinho e vir aqui não falar para ninguém. Então eu quero e espero que continue essa casa cheia. Mas finalizando o que eu ia dizer, esta casa pode ter gente até saindo pelo gargalo. No dia da votação, se eu, Sônia Maran, achar que eu tenho que votar favorável, senhores, eu vou votar com a maior tranquilidade a favor. Se eu achar que eu tenho que votar contra, trocando uma ideia, conversando com meus colegas, etc. e tal, ouvindo as pessoas, indo atrás das outras, os que irão, disserem de repente que a coisa não é tão boa, eu vou votar não. Mas eu vou dizer algo a vocês. E isso eu aprendi com o meu velho pai, que já está enterrado há quase 30 anos. Mas não esqueço nenhuma das lições que ele... Quando a gente vai fazer algo, a gente tem que ter caráter, a gente tem que ter honra, e a gente tem que ter posição, acreditar naquilo que vai fazer. Porque ninguém vai fazer algo acreditando que é o pior. E eu vou lhes dizer algo de quando eu era estudante, quando eu participei da minha primeira greve. E eu nunca esqueci aquela mulher, chamava-se Elma. E ela nos convidou a todos os estudantes que queriam fazer greve, e ela disse o seguinte: quem não aguenta ferro, não coloca o seu na reta. E eu vou dizer algo para vocês. Ferro e apanhar no lombo é o que eu mais tenho aguentado durante esses 3 anos e pouco que eu estou aqui. Então não é agora que, se de repente, diante de uma votação polêmica, que eu vou tirar o meu time de campo. Não fui feita assim, não consigo ser assim. Assim como aquilo que eu acredito, seja com relação a pessoa, seja com relação a funcionário, seja com quem for. Se eu acredito, eu defendo, eu vou atrás. E assim eu vou continuar. Era o que eu tinha para dizer. Boa noite. Só para finalizar, muito obrigada, vereadora, uma parte. Só lembrando que no dia da audiência pública, a revés do sindicato era justamente o oposto. Era para que, se não fosse prejudicado os funcionários que eram contratados. É só para deixar registrado. Obrigada.